Os antigos egípcios eram mestres da sobrevivência e da inovação. Eles prosperaram por mais de 3.000 anos, deixando uma marca indelével na história. Sua civilização surgiu por volta de 3100 a.C., unindo o Alto e o Baixo Egito sob um único governante. Essa unificação marcou o início do período dinástico primitivo, uma época de grande progresso e desenvolvimento. Os antigos egípcios eram hábeis agricultores, artesãos e arquitetos. Eles desenvolveram um sistema complexo de governo, religião e estrutura social. Suas conquistas na arte, arquitetura e engenharia continuam a inspirar admiração e espanto até hoje. O rio Nilo era a força vital do Antigo Egito, uma presença constante e essencial na vida diária dos egípcios. Ele fornecia terras férteis para a agricultura, um meio de transporte e uma fonte de água vital, sustentando a população e a economia. A inundação anual do Nilo depositava um rico limo em suas margens, tornando-o ideal para o cultivo de plantações como trigo, cevada e linho. Essas plantações eram essenciais para a alimentação, vestuário e comércio, garantindo a prosperidade da civilização. Os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação sofisticados para controlar o fluxo de água e maximizar sua produção agrícola, construindo canais e reservatórios. Eles também usavam o Nilo para transporte, construindo barcos feitos de junco de papiro e tábuas de madeira, facilitando o comércio e a comunicação entre as cidades. O Nilo não era apenas um rio, era a artéria da civilização egípcia, um símbolo de vida e continuidade que moldou a história e a cultura do Egito Antigo. Os antigos egípcios foram pioneiros em muitos campos, incluindo matemática, astronomia e medicina. Eles desenvolveram um sistema decimal de contagem que usavam para medir terras e construir edifícios. Seu conhecimento de astronomia permitiu que eles criassem um calendário baseado no ano solar, que era notavelmente preciso. Na medicina, os egípcios desenvolveram técnicas cirúrgicas avançadas e usaram uma ampla gama de remédios à base de plantas. Eles também tinham uma compreensão sofisticada da anatomia e do corpo humano, como evidenciado por suas práticas de mumificação. As pirâmides do Egito são talvez os símbolos mais icônicos desta antiga civilização. Essas estruturas maciças foram construídas como túmulos para os faraós e suas consortes. Os egípcios acreditavam que quando um faraó morria, seu Ka, ou força vital, precisava de um corpo preservado para retornar. As pirâmides não eram apenas túmulos, mas também testamentos do poder e da riqueza dos faraós. A construção de uma única pirâmide exigia o trabalho de milhares de trabalhadores ao longo de muitos anos. A precisão e a engenhosidade envolvidas na construção dessas estruturas continuam a surpreender engenheiros e arquitetos até hoje. Seção 5. Templos. Casas do Divino. Os templos eram outro tipo importante de arquitetura religiosa no Antigo Egito. Esses eram lugares onde as pessoas podiam vir para adorar os deuses e deusas. Os templos eram frequentemente decorados com esculturas e pinturas complexas, retratando cenas da mitologia egípcia. Sacerdotes e sacerdotisas desempenhavam um papel vital na religião egípcia, realizando rituais, fazendo oferendas e interpretando a vontade dos deuses. Os templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de aprendizado e cultura, onde escribas e estudiosos se reuniam. Seção 6. O Faraó, Deus-Rei do Egito. No coração da antiga civilização egípcia estava o Faraó, o governante absoluto que era considerado um deus e um rei. Ele era visto como a personificação viva dos deuses, um ser divino que caminhava entre os mortais. Sua autoridade era inquestionável e sua presença reverenciada. Acreditava-se que o faraó era o intermediário entre os deuses e o povo, responsável por manter a ordem e a justiça na terra. Ele realizava rituais sagrados e cerimônias religiosas para garantir a harmonia entre o mundo humano e o divino.
Sua função era crucial para a estabilidade do reino. O poder do faraó era absoluto e sua palavra era lei. Ele controlava todos os aspectos da vida egípcia, desde os militares e a economia até a religião e a cultura. O faraó também era o comandante supremo das forças armadas, liderando campanhas militares para expandir e proteger o território egípcio. Ele supervisionava a construção de monumentos grandiosos, como templos e pirâmides, que simbolizavam sua glória e poder. O reinado do faraó era visto como um período de paz e prosperidade, e sua morte era motivo de luto nacional. A sucessão ao trono era um evento de grande importância, garantindo a continuidade da linhagem divina. Tiaci. Seção 7. Vida e morte na terra dos faraós. A história do Antigo Egito é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios da vida e da morte. A vida cotidiana no Antigo Egito era uma mistura de trabalho duro e lazer. As ruas e mercados fervilhavam de atividade, com pessoas comprando, vendendo e trocando bens. A maioria dos egípcios eram agricultores, trabalhando na terra para produzir alimentos para si e para suas famílias. Eles dependiam do ciclo anual do Nilo, que fertilizava suas terras e permitia colheitas abundantes. Outros eram artesãos, qualificados em artesanato como cerâmica, tecelagem e metalurgia. Suas habilidades eram passadas de geração em geração, e seus produtos eram altamente valorizados. Os egípcios desfrutavam de uma variedade de atividades de lazer, incluindo música, dança e jogos de tabuleiro. A música era uma parte essencial de suas vidas, com instrumentos como harpas, flautas e tambores. Eles também davam grande importância à família e à comunidade, celebrando festivais religiosos e participando de eventos comunitários. Esses festivais eram ocasiões de grande alegria e união, onde todos se reuniam para honrar seus deuses e ancestrais. A morte era uma parte integrante da cultura egípcia, e eles acreditavam em uma vida após a morte, onde o falecido seria julgado por Osíris, o deus do submundo. Eles se preparavam meticulosamente para essa jornada, construindo túmulos elaborados e enchendo-os com tudo o que poderiam precisar na vida após a morte. Seção 8. Desvendando os mistérios, hieróglifos e mais. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema de escrita único, conhecido como hieróglifos, que usava imagens e símbolos para representar palavras e sons. Os hieróglifos eram usados para uma variedade de propósitos, desde textos religiosos e decretos reais, até cartas pessoais e inscrições em tumbas. A decifração dos hieróglifos no século XIX por Jean-François Champollion revolucionou nossa compreensão do Antigo Egito. Por meio de sua escrita, os egípcios deixaram para trás uma riqueza de informações sobre sua cultura, crenças e vidas cotidianas. Seção 9. Legado dos faraós. A civilização do Antigo Egito pode ter declinado há séculos, mas seu legado continua a cativar e inspirar. Sua arquitetura monumental, obras de arte complexas e crenças religiosas sofisticadas oferecem um vislumbre de um mundo familiar e profundamente diferente do nosso. Das pirâmides de Gizé aos tesouros da tumba de Tutankhamon, o Antigo Egito continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Suas inovações em matemática, astronomia e medicina lançaram as bases para futuros avanços científicos. A história do Antigo Egito é uma prova do poder duradouro da engenhosidade e criatividade humanas. Apesar dos desafios de seu ambiente árido, eles construíram uma civilização que floresceu por milênios, deixando para trás um legado que continua a ressoar até hoje. À medida que continuamos a descobrir os segredos desta terra antiga, ganhamos uma apreciação mais profunda pelas realizações dos faraós e pelo espírito duradouro do Antigo Egito.